É curioso como os homens tenham explorado o fundo dos mares, os satélites dos planetas e desenvolvido todo tipo de tecnologia, mas ainda estejam no escuro quanto ao cérebro. Essa frase é tirada do livro Quem Somos Nós, de William Arns, Betsy Chase e Mark Vicente. Esse livro traz dados interessantíssimos com relação à complexidade e aos mistérios do nosso cérebro, mas alguns dados eu gostaria de compartilhar com vocês. O cérebro é pelo menos 1000 vezes mais rápido que o supercomputador mais rápido do mundo. O cérebro contém tantos neurônios quantas são as estrelas da Via Láctea, em torno de 100 bilhões. O córtex cerebral tem 60 trilhões de sinapses. Um pedaço de cérebro do tamanho de um grão de areia contém 100 mil neurônios e 1 bilhão de sinapses. O cérebro está sempre ligado. Ele nunca desliga ou sequer descansa durante nossa vida inteira. O cérebro se reestrutura continuamente durante a vida. E ainda, cada neurônio tem de 1000 a 10.000 sinapses. Bom, se estamos diante de um fenômeno, de algo tão poderoso, de talvez o órgão mais complexo de nosso corpo, que comanda a nossa vida, que comanda o funcionamento dos órgãos, que comanda a nossa noção de quem somos. Certo ou errado, está no cérebro ali a região onde nós armazenamos as nossas memórias, as nossas preciosas lembranças e o nosso aprendizado. Tudo aquilo que sabemos fazer, toda a função que desenvolvemos, que desempenhamos no nosso dia a dia, acontece por conta de funções no cérebro, que são tão complexas e se desenvolveram ao longo de tanto tempo que nem temos a noção do quanto é necessário processar informação, evocar informações e transmitir a todos os músculos do corpo para que ocorra a fala, a escrita, a leitura, as tarefas do nosso dia a dia, das mais simples que consistem na higiene do nosso corpo, as mais complexas como nosso trabalho profissional, nosso trabalho do dia a dia. Então, como preservar essa ferramenta? E o medo de perder as funções ao longo da vida, de que possamos perder essa maravilhosa ferramenta de atuar no meio em que vivemos. Esse medo precisa ser cercado não de preces, de promessas, mas principalmente de ação, de fazer a nossa parte. Mas qual é a nossa parte diante dessa maravilhosa ferramenta? O que o cérebro pode responder de forma assertiva, de forma efetiva ao longo de nossa vida? Pouco sabemos sobre como podemos curar as doenças do cérebro. Na realidade, até o momento, ainda não há cura para um processo degenerativo que começa a cometer diversas pessoas. Há expectativas com o envelhecimento populacional de que as demências ultrapassem marcas inimagináveis, nunca antes vistas no mundo inteiro. E essa perspectiva tem preocupado a saúde pública, porque é de fato um grave problema social,
um grave problema familiar, com custos de tratamento elevadíssimos, por conta das consequências que essa doença traz para o indivíduo e para a família. Sabemos que algumas pessoas correm um risco maior do que outras de desenvolver demência. Pessoas com baixa escolaridade, com baixa atividade intelectual e mental, pessoas que desenvolveram ao longo de suas vidas diabetes, hipertensão, doenças vasculares, são aquelas que têm mais chance de desenvolver processos de demência. Portanto, você está diante de uma tendência que, para melhorar, para diminuir a sua chance de desenvolver esse problema, você pode agir, já que você não pode mudar a sua história, a sua escolaridade, o seu currículo escolar, você pode agora começar a buscar informações novas, aprendizados novos, seja um idioma, um instrumento musical, a leitura. Se você ainda não é alfabetizado, você pode buscar recursos, mesmo na internet, a partir da sua casa, para aprender a ler e a escrever. Sem medo. O nosso maior problema é o comodismo, é a autolimitação. É aquela vozinha que a gente escuta e que a gente obedece, que diz que é muito difícil e que agora já é tarde. O cérebro, ao longo de toda a sua vida, ele é plástico. A neuroplasticidade é uma mágica que está conosco até o último dia da nossa vida. É a capacidade que o seu cérebro tem de formar novas sinapses. Se a gente pensar que o neurônio pode formar de 1.000 a 10.000 sinapses cada um, dentro desses 100 bilhões que nós temos, nós então podemos imaginar qual é o tamanho da ampliação de possibilidades que nós podemos trazer para o nosso cérebro quando estimulamos corretamente, quando trazemos desafios. Nada vai ser construído com facilidade, nada vai ser construído com o seu comodismo, com as tarefas que você já tem o hábito e já tem o domínio para fazer. Você precisa desenvolver o seu cérebro a partir de coisas que são ainda inabilidosas para você, que você ainda não tenha desenvolvido o aprendizado suficiente, que ainda demoram, que ainda demandam atenção plena no que você vai fazer. Isso vai desde praticar um movimento novo, uma coordenação, uma atividade com bola, algo que você considera difícil, até coisas como você pode fazer com contas, com números, memorizando palavras, soletrando palavras, coisas que sejam desafiadoras para o seu cérebro. E dessa maneira você vai construir mais sinapses, que são conexões entre os neurônios. Essas células que têm tanto potencial para ser plásticas, para formar e reformar um novo cérebro em qualquer idade que você esteja, em qualquer fase da sua vida e com qualquer história. Se as pessoas despertassem para essa realidade, para esse fato comprovado cientificamente que o seu cérebro é plástico, as pessoas não se acomodariam. Acontece que existe ainda a cultura dos patos, a crença de que nós temos que levar a nossa vida para o lugar onde o destino nos vai direcionar. E em vez de agirmos com atividade, agirmos de forma plena, como construtores também, em conjunto com essa lei universal do nosso futuro. Além disso, o que você pode e deve fazer é tomar cuidado com a sua alimentação, porque ela influencia indireta e diretamente o seu cérebro. Pense, se você está nutrindo as suas células a partir da qualidade do que você come, então é importante que você esteja se alimentando bem para que chegue os nutrientes necessários para alimentar as células do seu cérebro. Além disso, o que você come também pode influenciar no desenvolvimento de doenças como diabetes e a hipertensão, processos inflamatórios no seu organismo. São processos que aumentam muito o risco de desenvolver declínio cognitivo e demência. Então, se essas doenças influenciam
o seu cérebro e a saúde do seu cérebro, então você precisa controlá-las, evitá-las a partir de um estilo de vida que contenha alimentação saudável e a prática de atividade física. Nós sabemos bem que o exercício consistente, regular, pode contribuir muito com o controle da taxa de açúcar no sangue, porque o músculo, quando ele se contrai, ele captura a glicose circulante, contribuindo no controle das taxas glicêmicas. Além disso, o exercício também favorece a estrutura do nosso coração, a estrutura mesmo, as paredes internas, a força contrátil da musculatura do coração, do miocárdio, e para isso você precisa se exercitar, para que assim você contribua com um coração que não sofra, que não tenha esse problema de pressão alta. E assim, controlando a alimentação e a atividade física, só por controlar os problemas como diabetes e hipertensão, você já dá um grande passo para bem longe dos terríveis problemas relacionados à demência. Mas você precisa ter consistência, atitude diária, levantar-se, movimentar-se, buscar exercitar-se todos os dias. Além de tudo isso, é importante que você se concentre no tipo de pensamento que você tem, no tipo de atividade que o seu dia te proporciona, o quanto você está ali fazendo sempre as mesmas coisas, assistindo aos mesmos programas, lendo os mesmos tipos de assunto, viciado num certo tipo de conversa, com aquelas companhias, com aquelas mesmas pessoas, sempre buscando os mesmos tipos de estímulo, porque é confortável a gente encontrar essa comodidade sem precisar fazer esforço, sem precisar prestar atenção, sem precisar entender algo que a gente não compreendeu à primeira vista. No entanto, é importante diversificar. Não é apenas a gente pensar em escovar a mão com o outro lado, em fazer o caminho contrário, não é apenas isso. É muito mais, é muito além do que isso, mas é tão simples quanto. Só é necessário que você se dê a oportunidade de avançar para além da sua zona de conforto, sair do seu padrão, quebrar o seu padrão. Isso não significa dar a louca e sair por aí fazendo algo totalmente inadequado, inusitado, não. É apenas você, por curiosidade, buscar, escutar uma música, entender a letra num idioma diferente, pesquisar alguma outra palavra que você não conheça, olhar na livraria ou na internet livros que você nunca tenha lido, que falem de um assunto que até você tinha curiosidade de saber, mas nunca teve oportunidade, nunca se deu a oportunidade para ler, ainda que sejam livros infantis ou livros específicos, científicos, que você tenha a oportunidade de enfrentar algo novo, algo que seja construtivo, que contribua para você construir uma pessoa nova, uma versão melhorada de você mesmo. O tempo todo estamos construindo novas versões, o tempo todo estamos buscando novas ferramentas. E se a gente não faz esse processo ativo de busca, então a nossa construção está sendo cada vez para pior, a nossa desconstrução. Nós estamos lentamente caminhando para um processo degenerativo e irreversível. As consequências da demência são terríveis, avassaladoras, tanto para a pessoa que sofre, quanto para todos aqueles que estão ao redor, que são cuidadores e que passam a olhar todos os dias o desaparecimento daquele ser amado, a perda total de tudo aquilo que a pessoa era capaz de fazer. Se isso significa que a pessoa deixa de ser quem é, eu acredito que não. Não significa que a pessoa deixe de ser quem é, que ela não esteja mais ali. Mas significa que o nosso cérebro é sim uma ferramenta. Talvez não esteja ali o centro da sua consciência, talvez não seja ali a essência do seu eu, provavelmente não está mesmo, mas é uma importante ferramenta, sem a qual todos nós podemos aproveitar muito menos desta vida, da experiência de existir e desse mundo. A atividade física, ela é uma importante ferramenta, como já foi dito. Agora, cuidado
Não basta você se distrair ao se exercitar, ouvindo música, conversando com alguém na aula de hidroginástica, trocando aquela receitinha durante a caminhada. É importante que você acione o seu cérebro enquanto você se movimenta. É importante que você acrescente na sessão de exercícios desafios neuromotores, desafios cognitivos. É por isso que na série Águia Plano de Voo, nós teremos em todas as sessões práticas uma primeira parte da aula que é voltada para o cérebro, para que a gente consiga desafiar. Não fuja desses desafios. Eu ouço muito das pessoas que praticam dizendo assim: a parte mais difícil é a parte do cérebro, a parte mais chata é a parte do cérebro. Enquanto outras pessoas valorizam muito essa parte. Quando a gente tinha sessões presenciais, era interessante porque a troca, o olhar, a risada, o erro do outro ajudava a manter a atividade mais dinâmica, mais interessante. Agora que a gente não tem de quem rir, agora que a gente não tem como se distrair com o erro daquele ou daquele outro, a gente apenas tem que olhar para o nosso próprio erro, para a nossa própria condição, para o nosso próprio desafio e dificuldade, agora perde um pouco o interesse. Isso é normal do ser humano. Agora, o convite aqui é para que você deixe o normal, o comum e venha para o lado de pessoas que constroem a cada dia a sua forma de voar, a cada dia a sua saúde e que vão contribuindo para enfrentar da melhor forma possível o que quer que seja. Então, quando você se vir diante de um desafio de memória, de qualquer correlação, de evocação, que você tenha dificuldade ou até de habilidades motoras, você enfrente, porque a partir do erro é que seu cérebro vai se reconstruir, se remodelar, que as suas sinapses vão se formar e que a neuroplasticidade vai poder acontecer. É através desses desafios que você vai se afastando da tendência terrível de perda ao longo do processo de envelhecimento. Não se esqueça de que o sono faz parte de toda essa mágica. É, como já foi falado em outros episódios, durante o sono que acontece o clearance, a limpeza das toxinas do seu cérebro. Essas toxinas, como por exemplo os aglomerados de beta-amiloide, podem fazer com que as funções do cérebro sejam tremendamente prejudicadas. Esse acúmulo de beta-amiloide está associado ao Alzheimer, por exemplo. Então é importante que nós filtremos essa proteína tóxica do nosso cérebro, que é um processo que acontece no sono REM, no sono profundo, aquele sono em que nós temos bastante atividade mental, o olho se movimenta rapidamente, é por isso que se chama REM, Rapid Eye Movement. Então, nesse momento, a gente tem sim a oportunidade de limpar o nosso cérebro, porque é a partir dessa hora que o cérebro está apto para ser higienizado, vamos pensar dessa maneira. Se você não atingir o sono REM, esse processo fica atrasado, fica prejudicado. Então vamos cuidar de zelar pelo nosso sono. Se o sono para você é um problema, busque especialistas, busque uma técnica que te ajude a dormir, busque um profissional que faça uma avaliação da área médica, uma avaliação no seu sono, com aquele exame que consegue verificar a qualidade do seu sono, se você sofre ou não de apneia durante o sono, que é a polissonografia. Não se acomode nesse problema, por mais que você se acostumou com isso no seu dia a dia, o seu cérebro continua precisando de um sono pleno e saudável. Quando envelhecemos, é possível que soframos perdas, como por exemplo, já não enxergamos tão bem, já não ouvimos tão bem, já não temos mais tanta destreza. Então, precisamos criar soluções. Se você já não consegue ler porque tem dificuldade para enxergar, então busque um oftalmologista que possa te ajudar. Nem sempre com uma cirurgia. Às vezes um óculos adequado pode facilitar o processo de leitura, mas não desista. Se ler não for mais possível, busque audiobooks. Tantos estão disponíveis hoje, mesmo no YouTube, gratuitamente. Então é questão de você procurar um audiobook que possa te trazer informações, que possa forçar a sua memória num novo aprendizado. Todo o processo de aprendizado e de memorização
passa por algumas etapas importantes. A primeira delas é quando a gente escuta, ou quando a gente lê, ou quando a gente sente algo que vai trazer a informação para dentro do sistema. E essa informação, para algumas pessoas, ela entra mais fácil via auditiva, para outras via visual, para outras de forma sensorial. Só que todos nós temos essas vias disponíveis. Basta a gente exercitar para que seja mais fácil. Agora que tudo está na internet, tudo está mais auditivo, a gente tem ouvido muita coisa, muito vídeo, muita live, muita aula virtual, então a gente deve sim exercitar a nossa concentração para que a informação fique na nossa mente. Se for necessário, anote. Eu, por exemplo, adoro anotar o que eu escuto, uma ou outra palavra que vão me ajudar a voltar, lembrar daquilo que foi falado, daquilo que foi estudado. Se isso for também fazer sentido para você, então se acostume, separe um caderno para que as nossas aulas estejam já com você todinhas. O que aconteceu no episódio 1, o que aconteceu no episódio 2, o que foi relevante, o que você ficou com dúvida, o que você gostaria de saber mais, até para entrar em contato e mandar para a gente essas sugestões. Além disso, você precisa, depois de ouvir, depois que entrou a informação, você vai precisar processá-la no seu cérebro. Seu cérebro vai criar uma série de ligações e é importante que você contribua nesse papel, fazendo associações, trazendo a essa informação raízes de outros neurônios com outras informações que você já tinha. Colocar na sua mente, então, coligações para que você consiga construir algo mais fácil de depois evocar. Evocar é a última etapa, é quando então o que eu aprendi, o que eu memorizei, eu vou relatar. Ou eu farei, ou eu vou pôr em prática, ou eu vou escrever. Algo que eu vou tirar de dentro do meu sistema. Então o processo é dinâmico. Entra, precisa haver um processo aí de armazenamento dessa informação a partir de associação e depois eu vou ter mais disponibilidade na evocação dessa informação. Se você não ouve bem, se você não enxerga direito, se você não dá atenção plena ao que está acontecendo, ao que você deseja memorizar, então vai ser muito mais difícil os demais passos. Se você ouviu bem, se você prestou atenção, mas chegou no seu cérebro e você não associou a nada, você não fez nenhuma reflexão, você não anotou, você não fez nenhum tipo de estratégia, então vai ser muito mais difícil sem essas associações evocar a informação futuramente. Mesmo que fosse num futuro muito breve. E ao final do processo, se você conseguiu uma boa atenção, ouvir bem, prestou então aquela etapa de associação, trouxe mais informações, mais raízes para essa informação, aí fica muito mais fácil você ter sucesso na evocação. Então tudo é uma questão de estratégia, de você saber como funciona o seu cérebro e então colocar as mãos à obra. Vamos trabalhar para memorizar todo o contexto, todo o conjunto de informações que você vai aprender na série Águia Plano de Voo. E assim, com certeza, você vai estar contribuindo mais para a saúde do seu cérebro, do seu corpo e, por consequência, a saúde social e familiar. Um abraço de águia e a gente se vê no próximo episódio.